Chegando ao vivo com as informações. Bom dia, André. Então, quais são essas regras para deixar essa prática mais segura, digamos assim? Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham o Manhã Cidade. Pois é, Renata, começa mais ou menos assim, né? Eu quero dinheiro fácil, começo apostando, no início até ganho, mas depois começo a perder e colocar até mesmo o dinheiro da feira, o dinheiro do sustento mensal, perdão, e acabo ficando viciado em jogos online e apostas esportivas pela internet. É isso que o governo quer evitar, que algumas pessoas se tornem compulsivas e até dependentes, né? E acabe comprometendo o orçamento financeiro. A gente vai conversar agora com Ricardo Galvão, doutor em finanças. Ele vai trazer essas informações, mas é basicamente travas, Renata, travas que serão colocadas nesses aplicativos de apostas online para evitar a dependência e também a compulsão. Doutor Ricardo Galvão, muito obrigado por conversar aqui com a equipe da Rádio Cidade, Manhã Cidade. Bom dia. Bom dia a todos. É uma grande satisfação poder contribuir com o debate. Professor, quais as motivações para essa medida? Quais os riscos do excesso desses jogos para a saúde mental dos jogadores? A questão do jogo, ele tem alguns mecanismos que nós chamamos de gatilhos mentais, e esses gatilhos liberam umas determinadas substâncias no cérebro e trazem uma satisfação pessoal intensa e muito rápida. Então, isso daí acaba fazendo com que as pessoas fiquem o tempo inteiro nesse tipo de aposta. Rede social também, aqueles vídeos curtos, é mais ou menos aquela sistemática. Só com as apostas é ainda pior, porque as pessoas podem perder dinheiro, ter complicação financeira, comprometer a família, porque envolve uma perda financeira que normalmente ocorre. Agora, quais serão as definições e regras para estes jogos e por que é necessário a criação destas travas e como elas vão funcionar na internet? A princípio, o governo não definiu nada de específico. O que vai ser feito? Os próprios sites vão propor esses mecanismos, vão propor as técnicas, vão propor os cadastros, e aí o governo vai avaliar, e pela expectativa é que seja uma ação a partir da empresa e analisada pelo governo. Eu creio que com o passar do tempo, com as experiências que vão surgindo, serão filtradas as melhores metodologias, e assim o governo vai, daqui a algum tempo, estabelecer de maneira mais precisa quais são os critérios. De alguma forma, as plataformas vão monitorar o comportamento dos apostadores, verificar o perfil desse apostador e bloquear essa pessoa se tiver um perfil compulsivo, um perfil de dependência? Exatamente. A expectativa é que as plataformas desenvolvam as metodologias e elas bloqueiem os usuários compulsivos, os apostadores compulsivos. Isso não deixa de ser uma estratégia interessante, porque elas estão vivenciando essa situação. Mas, por outro lado, depende da boa fé e da capacidade técnica desses sites. E a gente sabe que não se pode necessariamente confiar apenas nisso. Então, há alternativas fora do Brasil que já estão em funcionamento. Nós sabemos que há jogadores compulsivos muito em Las Vegas, nos Estados Unidos, que é uma das pouquíssimas cidades lá que o jogo é liberado, os cassinos são liberados. Então, como é que funciona lá? Quando a pessoa está em crise de compulsão, ela precisa ser medicada, ela precisa passar por tratamento, e aí, com isso, há uma espécie de cadastro dos jogadores compulsivos. Então, o jogador pode pedir para se incluir no cadastro. Não no momento de crise, que ele não vai responder pelos próprios atos. Mas quando ele estiver em tratamento, ele pede para ser incluído nesse cadastro. E no momento que ele for jogar em qualquer cassino, o cassino vai proibi-lo de jogar
simplesmente porque ele se incluiu nesse cadastro. Então, é uma alternativa interessante. Não sei se necessariamente a pessoa se cadastrar ou seria alguma autoridade que poderia fazer isso. Eu gosto mais da ideia da própria pessoa fazer isso, mas enfim, também não vai funcionar com todo mundo. Mas essa ideia de Las Vegas não deixa de ser uma ideia interessante. Professor, muita gente gasta muito dinheiro. Se esse dinheiro fosse investido em alguma aplicação financeira, poderia até gerar renda, né, para essas pessoas que querem dinheiro fácil, né? Exatamente, essa é a grande questão. O pessoal quer um retorno alto, quer um risco baixo e isso não existe. Então as pessoas acabam perdendo tudo em apostas. Inclusive, já saíram pesquisas nas quais as grandes redes de supermercado perceberam que a população de renda mais baixa estava comprando menos porque estava apostando demais. Então, a aposta já era uma parcela, uma parcela quantificável, era uma parcela que já fazia diferença no orçamento das pessoas, porque elas dedicavam a apostas. Então, isso é mais sério ainda com as pessoas com uma renda menor, porque a questão financeira, digamos assim, machuca mais e acaba faltando para a família. Professor Dr. Ricardo Galvão, muito obrigado pelas informações, pela participação, a entrevista aqui no Manhã Cidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Olha, Renata, lembrando que o Ministério da Fazenda deverá concluir nos próximos 15 dias a definição das regras para as plataformas de apostas e jogos de apostas online. Essas normas entrarão em vigor a partir de janeiro e até o fim do ano as empresas terão um prazo para se regularizarem no Brasil. Cada plataforma deverá monitorar o comportamento dos apostadores e verificar se é compatível com o perfil da pessoa. Então, essas medidas que o governo federal quer implementar ainda estão em fase de estudo. Nos próximos 15 dias deve divulgar quais medidas serão essas. Até o final do ano as empresas devem se adequar e entram em vigor em janeiro. Renata. Obrigada, André. 9h40.